Boa tarde. Hoje, quarta-feira, 2 de abril de 2014, o RN Acontece está começando na tela da Band. Polícia realiza a Operação Agreste para prender assaltantes da região. Moradores da Avenida Mor Gouveia, em Natal, reclamam de calçadas quebradas nas obras de mobilidade. José Agripino Maia convoca a executiva do Democratas para selar destino de Rosalba na eleição. O presidente do Sindicato dos Transportes Alternativos, José Pedro, é o nosso entrevistado. Esta quarta-feira, agora no RN Acontece. A Polícia Civil desencadeou no início da madrugada desta quarta-feira, na cidade de São Paulo, Potengi, a Operação Agreste, que teve como objetivo prender 3 assaltantes da região por cumprimento de força de mandados de prisão. Na ação foram presos Joalisson George da Silva Vicente, 19 anos, Denis Pereira da Mata, de 22 anos, e Jair Pereira, 20 anos. Joalisson George e Denis foram presos por força de mandado de prisão temporária, expedido pelo juiz da comarca de São Paulo do Potengi, enquanto Jair Pereira foi preso em virtude de mandado de prisão preventiva, expedido pela 12ª Vara Criminal da comarca de Natal. A operação contou com a participação de policiais civis da 1ª Delegacia Regional de Polícia Civil e de policiais militares de São Paulo do Potengi. Segundo o chefe da investigação da 1ª Delegacia, o Gustavo Cavalcante, o trio é acusado de vários assaltos na região agreste. Criminosos roubam farmácia e batem vigilante durante assalto em Natal. A violência foi toda registrada pelas câmeras de segurança. Vamos acompanhar. As câmeras de segurança da farmácia registraram toda a ação dos bandidos. Era por volta das 2 horas da manhã da quarta-feira, 26 de março, quando o primeiro assaltante entrou no estabelecimento comercial. 3 funcionários trabalhavam no caixa com o apoio do vigilante. Esta outra câmera mostra o jovem andando pelo estabelecimento. Minutos depois, acontece a abordagem do segundo assaltante. Com arma em punho, ele manda que todos se abaixem e desfere golpes contra o vigilante. Os atos violentos continuam quando o primeiro assaltante aparece na imagem. O vigilante levou chutes na cabeça e no tórax. Segundo o delegado que investiga o caso, a primeira pista até os bandidos foi o carro usado na ação. A placa do carro do ladrão, ele fizera o assalto dirigindo seu próprio carro, um Ford Ka preto, e a gente puxando a placa desse carro e tivemos que ver quem estaria com esse carro, já vista que o documento é um e hoje está em posse no poder esse carro desse meliante. A investigação então se deu. O homem identificado como proprietário do veículo é Paulo Eduardo da Silva Ramiro. Ele foi reconhecido pelas testemunhas e já era conhecido da polícia por cometer outros delitos. Na hora de receber voz de prisão, o assaltante estava armado com este revólver e munição e chegou a trocar tiros com os policiais. Sabendo já onde ele residia, no bairro do Nordeste, planejamos ir até aquela residência, até a casa dele. E lá chegando, efetivamente, o endereço era real, ele efetivamente morava naquele local. E lá ele recebeu a polícia com arma, com 38, e a gente, inclusive, tivemos que efetuar 2 disparos contra o mesmo. O segundo suspeito envolvido no caso também já foi identificado, mas ainda não foi detido. O delegado conta que a dupla faz parte de uma quadrilha já investigada. Além da afronta na sequência de crimes, a violência também é uma marca registrada. Uma adolescente de 15 anos foi apreendida acusada de ter matado um policial militar. A menina confessou o crime e disse que ia assaltar o PM. Eu pedi o celular, ele pegou e disse que não ia dar. Pediu o celular quem? Fazer alguma parada? PM. Aí ele disse que não ia dar e pegou, botou a mão nas costas. Fez assim, botou a mão nas costas. Aí você atirou quantas vezes lá no PM? Não sei se foi 2, foi 3. Neste vídeo gravado com um telefone celular, a jovem de apenas 15 anos de idade confessa que matou a tiros um policial militar. Jailson Augusto do Nascimento, de 45 anos, fazia um bico como vigilante quando foi abordado por um grupo de jovens na última quarta-feira. Segundo o chefe de investigações, a adolescente e as outras 4 pessoas realizavam uma série de arrastões na região metropolitana de Natal.
Eles fizeram vários assaltos, começaram fazendo assalto em Natal, certo? Tomaram 2 motos em Natal e subiram. Vieram pela estrada de Macaíba de Mangabeira, entraram na Adore, e ali na Adore, na Rua Nova, onde tinha um grupo de pessoas na frente da casa, eles assaltavam. Teve um rapaz que eles chegaram a deixar o rapaz de cueca para levar as roupas, certo? De lá se dirigiram até a Rua Paulo Afonso, que é onde tem um churrasco, onde tem vários comércios, que foi onde teve o óbito do policial, quando teve o confronto lá, né? O mercadinho em que o policial militar fazia bico foi a última parada do dia. Ele estava na frente do ponto comercial. Como o policial Augusto era grande, aí desconfiaram que ele achava que ele era um segurança. Então, quando for abordar, já foi diretamente a ele. Foi diretamente eu perguntar a ela se ela... Mas por que atirou? Não, porque ele afastou para trás e fez uma menção de botar a mão por trás. Eu achei que ele ia pegar alguma coisa. Quando eu fui abordar ele reagiu ao assalto. E eu pensava que ele ia atirar em mim. O policial militar foi atingido com 3 disparos, 2 no tórax e 1 na cabeça. Ele morreu antes mesmo de receber os primeiros socorros. Além da jovem que confessou o crime, a polícia já prendeu Jéssica Daniele Oliveira do Nascimento, de 22 anos. Os outros 3 envolvidos ainda estão sendo procurados pela polícia. Na delegacia, a mãe da jovem detida relata que espera o pior para o futuro da filha. Ela tem que mudar, ou muda ou morre, porque eu nunca pensei que minha filha ficasse não, desse meio do crime, não. A advogada, que representa a família da vítima, relata que o policial militar deixou esposa e 2 filhas. O PM fazia bicos como vigilante para completar a renda, já que o salário como servidor público era insuficiente para manter a família. Mas, infelizmente, eles têm que fazer um bico, que ele chama uma complementação ao seu orçamento para que sua família possa viver com dignidade. Infelizmente, eu vejo também a culpa do Estado, porque se tivesse um bom salário, o policial militar não precisaria fazer bico e não morreria da forma como Augusto morreu. Me arrependi, né? Porque eu vi a filha dele chorando na televisão também. Porque eu não queria que acontecesse isso com meu pai também, se fosse no meu caso. Lágrimas de crocodilo, né? Uma moça dessa não tem futuro, não. Ela não tem presente. O presente dela já é um inferno. Ela prestou depoimento e já foi liberada, já está na rua. Vamos aos destaques dos jornais locais nesta quarta-feira, 2 de abril. A Tribuna do Norte diz aqui, na manchete principal: o governo tem 60 dias para equipar polícias. A Secretaria de Segurança do Estado tem 60 dias para concluir 16 processos de aquisição de equipamentos para efetivos das polícias militar e civil e Corpo de Bombeiros, que vão atuar na Copa do Mundo em Natal. Juntos, os projetos em andamento somam 37 milhões de reais e são a contrapartida do Estado no investimento global para a área de segurança pública. Entre o material que precisa ser adquirido estão radiocomunicadores, veículos, armas, coletes balísticos, algemas, capacetes e cones de sinalização. O Novo Jornal diz aqui na sua manchete principal: candidatos têm até sábado para deixar cargos públicos. Pré-candidatos têm até sábado para deixar cargos públicos. Na Prefeitura, Sávio Hackert fica até sexta-feira e Vilma de Faria se manterá afastada da vice-prefeitura. Ela não pode assumir o cargo depois do prazo de desincompatibilização, porque senão ela fica inelegível, né? Em Mossoró, o moçoroense estampa na manchete principal: cerca de 180 famílias expulsas do Santa Júlia ocupam escola estadual. Ocupantes alegam que a escola Margarida Maria de Souza, abandonada há 2 anos, é a única opção de destino para eles. O jornal de fato diz na manchete principal: o Tribunal Superior Eleitoral ainda não confirmou eleições em Mossoró. As eleições estão marcadas para o dia 4 de maio pelo Tribunal Regional Eleitoral. O tribunal divulga apenas as eleições de Carnaú Baes e Francisco Dantas, definidas bem depois das de Mossoró. E nesta quarta-feira, 2 de abril, o portal de notícias No Minuto destaca: divulgado espelho de correção da redação do Enem 2013. O objetivo é permitir que o participante saiba qual foi o resultado em cada uma das competências avaliadas e compare seu desempenho com os demais. Também destaca no Minuto: partidos devem entregar lista de filiados até 14 de abril. Esta é uma exigência da Lei dos Partidos Políticos.
a qual determina que as listas devem conter a data de filiação e o número dos títulos e das sessões eleitorais que os filiados estiverem inscritos. Também é destaque no Minuto: o Vaticano adia para amanhã a canonização de José de Anchieta, padre José de Anchieta. Inicialmente, o Papa Francisco assinaria hoje, esta quarta-feira, o documento que proclama Santo José de Anchieta. O Papa João Paulo II beatificou o apóstolo do Brasil em 1980. Acesse o portal nominuto.com, www.nominuto.com. Veja a seguir: moradores da Avenida Mor Gouveia, em Natal, reclamam de calçadas quebradas nas obras de mobilidade. José Agripino Maia convoca a executiva do Democratas para selar destino de Rosalba na eleição deste ano. Eu volto em instantes com o RN Acontece. Os moradores da Avenida Mor Gouveia, no bairro da Potilândia, reclamam de calçadas quebradas por causa das obras de mobilidade urbana. Eles alegam não ter sido avisados sobre o serviço. Moradores do bairro de Potilândia reclamam que não foram informados sobre obras nas calçadas da Avenida Mor Gouveia. As obras de padronização das calçadas estão sendo realizadas em diversos pontos nas proximidades do Arena das Dunas. Nós não fomos avisados. Eu soube por terceiro que tinha passado uma pessoa avisando, mas na realidade nós não fomos avisados. Causa transtorno, não tem a menor dúvida. Ontem até o meu carro estava estacionado aqui e eles estavam com a retroescavadeira tirando a calçada. Então, assim, a gente foi realmente pego surpreendido. De acordo com o relato de moradores, calçadas foram quebradas e adornos retirados sem aviso prévio. Mais um transtorno para quem já sofre com tantas obras na cidade. Em um vídeo gravado por uma moradora, a calçada é quebrada enquanto o carro ainda está estacionado no local. Uma retroescavadeira retira pedaços da calçada e pedras atingem o automóvel. Funcionários da CEMOP e consórcio Acessibilidade, responsáveis pela obra, alegam que os moradores foram informados com antecedência e tinham conhecimento do projeto. Mas eles afirmam que não há um documento formal que confirme o aviso aos moradores. Não há previsão para o término da obra. O governo do estado corre contra o tempo para equipar polícias para a Copa do Mundo. Apenas um dos 16 processos de compra dos aparelhos foi concluído. A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social tem 60 dias para concluir 16 processos de aquisição de equipamentos. O reaparelhamento servirá ao efetivo das polícias civil e militar e Corpo de Bombeiros em prol da Copa do Mundo. 37 milhões é o recurso garantido pelo governo do estado para investimentos na segurança. De acordo com o titular da SESED, General Eliezer Girão, os processos estão em fase de compra. Apenas um dos 16 processos para a compra de equipamentos foi concluído. Entre os equipamentos que devem ser adquiridos até o evento esportivo estão 150 veículos com compartimento de prisão, 1.000 coletes refletivos, 1.000 pistolas automáticas e uma torre de radiocomunicação do CIOSP. O andamento das aquisições foi relatado ontem, durante reunião na Escola do Governo, com presença da governadora Rosalba Ciarline, ministro da Justiça José Eduardo Cardoso e da secretária nacional de Segurança Pública, Regina Micchi. Eleições 2014. O senador José Agripino Maia, presidente nacional do Democratas, pretende decidir o futuro da legenda na eleição estadual ainda este mês. Ele determinou os preparativos para uma reunião da Executiva Estadual com o propósito de decidir se o Democratas terá candidatura à reeleição, candidatura ao governo do Estado. Os 23 membros da Executiva Estadual, do DEM, terão de escolher entre dois caminhos: a reeleição de Rosalba Ciarline ou a prioridade na eleição proporcional, tese defendida por José Agripino. Eu não tenho a menor dúvida que a tese de Agripino deverá prevalecer. Ele tem o controle da legenda aqui no Estado e no país, é o presidente nacional da legenda. Dos 23 votos da Executiva Estadual, eu dei uma olhada na lista e contabilizei pelo menos 15 ligados ao senador José Agripino Maia. Então, é pouco provável que
que a governadora e o marido dela, o secretário Carlos Augusto Rosado, consigam reverter os votos que dão ampla vantagem de apoio à tese do senador José Agripino. Agripino já está acertado com o PMDB, com o Partido da República e com o PSDB nas eleições deste ano. Ele vai levar o Democratas para formar a coalizão de forças em favor da candidatura de Henrique Eduardo Alves ao governo. Em troca, o líder do Democratas receberá garantias de reeleição do filho, o deputado federal Felipe Maia, e de outros políticos da legenda na Assembleia Legislativa, caso do Getúlio Rego, também do José Adécio e Leonardo Nogueira. A governadora Rosalba Ciarline tem dado sinais de que deseja concorrer à reeleição. Ela marcou uma série de inaugurações até o mês das convenções, o mês de junho. Tem inauguração todo dia, principalmente nas ações ligadas ao RN Sustentável, seu principal programa de governo. Mas Rosalba não pode ser candidata de si mesma. Ela foi abandonada por todos os aliados da campanha de 2010, até por Agripino Maia. Todo mundo sabe que o mercado está cada vez mais exigente, né? E para acompanhar as mudanças, a UNP está lançando a nova pós-UNP. São novos cursos com novas grades curriculares para garantir o seu futuro. Com o planejamento de carreiras, você vai evidenciar ainda mais suas qualidades para o mercado. E com os jogos empresariais, os alunos de MBA vão unir a teoria e a prática através de jogos interativos. Outra coisa, como os professores são atuantes no mercado, você vai ampliar seu network já dentro da sala de aula. Você também tem a opção de estudar em período noturno durante a semana. Nova pós-UNP. Matricule-se já. unp.br/nova pós ou ligue em Natal para o 3215 1234. Tem também o número de Mossoró, hein? Mossoró é 3323 8200. No próximo bloco eu vou entrevistar o presidente do Citopar, no Sindicato dos Transportes Alternativos, José Pedro. Eu volto em instantes com o RN Acontece. Os permissionários do transporte alternativo realizaram um novo protesto contra a Prefeitura de Natal. Eles cobram a implantação da bilhetagem única, conforme lei já aprovada na Câmara Municipal de Natal. O meu convidado hoje é o presidente do Citopar, no Sindicato dos Transportes Alternativos, José Pedro. Boa tarde, José Pedro. Boa tarde, Diógenes. Você assumiu recentemente a presidência do sindicato, não é? Assumimos agora, dia 1º. Hoje é o segundo dia da nossa luta. Ontem, o natalense acompanhou mais um protesto da categoria aqui em Natal, dos permissionários de transporte alternativo, que cobram a implantação da bilhetagem única. O que é que a Prefeitura tem dito a vocês? Diógenes, a Prefeitura estava até a semana passada sem nos dizer nada. No entanto, ela não teve força para fazer com que o Seturno, que é o pivô de toda essa situação, cumprisse a lei. E aí a gente foi surpreendido com a secretária dizendo que só teria unificação em 2015. Ontem de manhã, no rádio, o prefeito de Natal, Carlos Eduardo Alves, falou que ele não chegou a dizer que seria no ano que vem, mas que seria dentro do projeto único, discussão da licitação do transporte coletivo de Natal, ainda este ano, no final do ano. Pois é. A gente entendeu que, a gente entende que licitação esse ano não tem, mas eu não estou entrando nessa discussão. A gente está entrando numa coisa que já é conquista, que já é lei, que tem que ser implementada. E hoje o procurador, e a gente vem dizendo a Carlos Eduardo que a secretária ela esconde as informações dele. E aí faz com que ele diga coisas na área de transporte que não condiz. E quando não é a verdade, numa hora a verdade aparece. E hoje a Tribuna do Norte está dizendo que a Prefeitura voltou atrás. Está dizendo que vai ter unificação. Eu acho que começou a aparecer a verdade. Porque dizer que o Citoparne não cumpriu, não apresentou a empresa, é uma inverdade tão grande, porque quem tem que publicar a regulamentação para poder a gente apresentar
a empresa é a secretária. E faz 6 meses que a lei está publicada e ela não apresenta. Pelo que eu vim acompanhando, a lei foi aprovada, já era uma decisão do prefeito Carlos Eduardo fazer a bilhetagem, mas pelo que eu venho acompanhando, há um impasse do ponto de vista financeiro. O setor não quer bancar as despesas de unificação dessa bilhetagem. O que é que o Citoparne vai fazer? Isso é outra, em verdade, é uma pergunta muito importante. Nós não queremos usar a estrutura do Seturne. A estrutura do Seturne é a estrutura do Seturne. Nós queremos a nossa estrutura. Agora, na regulamentação provisória, depois de 120 dias que a lei estava publicada, Carlos Eduardo chamou a secretaria e perguntou por que a regulamentação não saía. E aí, gaguejaram para lá e gaguejaram para cá, o resultado dele disse, e aí a gente mostrou que poderia ser feito de imediato com a estrutura que estava aí. E aí ele decretou... Mas qual? A do Seturne? Não, a estrutura que o Seturne tem, mas os GET a gente já tem. A gente já tem os aparelhos dentro dos nossos micro-ônibus. Mas era por 60 dias. Aí o que é que acontece? A secretaria não publicou a regulamentação definitiva, porque aí é quando a gente pode apresentar a empresa. Só para você ter uma ideia, Diógenes, a gente trouxe o pessoal da empresa aqui a pedido de Carlos Eduardo no dia 2 de janeiro. Passou 10 dias essa pessoa que veio de Belo Horizonte aqui e o prefeito não recebeu. Se ele não sabia, ele vai ficar sabendo agora, porque os assessores não deixou receber. A pedido dele, a gente trouxe. Assim, os alternativos, Diógenes, não quer fazer uso da estrutura do Seturne, que isso fique bem claro. É verdade que o sistema quebrou, mas hoje o transporte, ele é rentável. E aí não falta quem queira financiar. Assim, as informações que passaram para o prefeito do dia 25 de fevereiro para cá não condiz com a verdade. Qual é o investimento que o setor de transporte alternativo vai fazer nesse sistema de bilhetagem eletrônica? Eu pergunto isso porque para implantar a sua bilhetagem eletrônica, os empresários do transporte coletivo fizeram um investimento, eu não sei exatamente o valor que foi feito esse investimento. Agora, aí a pergunta é, qual é o investimento que vai ser feito pelo transporte alternativo? É uma média de 16 mil financiado por cada carro. O aparelho, 16 mil? O aparelho e a tecnologia que a gente tem que implantar na secretaria, com sistema de GPS, etc, etc. Essa é a média. E nós não queremos usar a estrutura do Seturne. Só para entender, quando a secretaria publicar a regulamentação definitiva, ela vai dizer que os ônibus e os alternativos vão usar tal tecnologia. Aí já está dando a pista que a empresa que tanto o Seturne como o Citoparne contratar precisa ter essa tecnologia. O que é que pode acontecer nesses dias, e eu vou lhe dizer aqui em primeira mão, pode acontecer o que aconteceu em 2007. O Seturne, todo mundo é notório na cidade que ele está mudando a tecnologia. E o poder público não consegue dizer, antes que ele passe por cima do poder público novamente, dizer qual é a tecnologia. Aí quando eles colocaram a tecnologia nova para funcionar, aí vai dizer que o Citoparne tem que usar a tecnologia dele. E não é isso. A prefeitura quem quer dizer, a regra é esta, vai obedecer, Citoparne, Seturne. Aí eu contrato uma empresa usando a mesma tecnologia que as empresas também vão usar, e aí elas vão se conversar. Percebe? Você compra um crédito no Seturne ou no Citoparne e vai poder andar em qualquer transporte. Eu não tenho que usar a estrutura do Seturne. Com o sistema e com o investimento que foi feito pelas empresas. Não, o investimento que eles vão fazer vai continuar valendo. Apenas a secretaria tem que dizer que tipo de tecnologia quer. E isso a CEMOB ainda não fez, depois de 6 meses que a lei está publicada. Assim, a gente não entende como é que um sistema que vem lutando dentro dos parâmetros democráticos, de uma hora para outra. Primeiro a secretaria tenta transformar a gente e o Ministério Público em marginais. E isso a gente não aceita. Tá certo? Se o município estivesse cumprindo a lei, e já que ele não está cumprindo, o Ministério Público estivesse fazendo o seu papel, de fato, que era fiscalizar, não estaria acontecendo nada. A gente não entende porque o Ministério Público nem chama a gente para conversar, transforma o sistema em bandidos e não resolve. O Citoparne tem dezenas de ofícios do Ministério Público querendo uma conversa e não tem.
Ontem teve o protesto, houve algum contato da Prefeitura com o sindicato depois do protesto de ontem? Bem, outra pergunta importante que você está fazendo. Ontem, às 8 horas da manhã, eu fiz pessoalmente uma ligação a Sávio Hack. Sávio Hack, que a população não sabe, é chefe do gabinete civil. Disse: Sávio, o pessoal terceirizado do Seturne está entrando dentro da linha de Nova Natal. Nos ajude. Isso aí é encrenca. Resolva isso com uma ligação. Ainda tive a ideia, não era nem para ter feito, de dizer o que ele poderia fazer. Ligue para eles que resolve. Pois bem, deu até 12h30, nada. Aí a gente pegou os 7 carros de Nova Natal e foi lá para mostrar o que estava acontecendo. O gabinete civil, através do chefe de gabinete de Sávio, só veio admitir que estava acontecendo o que a gente estava dizendo era às 17 horas. Depois das 17 horas, eles não disseram nada, a gente desocupou a frente da prefeitura, entendendo que hoje pela manhã não ia estar mais essa situação. Pois bem, 6 horas da manhã eu me acordo com os permissionários dizendo: está do mesmo jeito. Aí a gente foi para lá e bloqueou as principais avenidas de Nova Natal, até a secretaria tomar uma posição, e tomou. Aliás, isso tem sido uma prática frequente de se topar, inclusive a maior delas foi ali, naquele nó que foi dado no trânsito do Midway. Esse tipo de trancamento, já num trânsito complicado como o de Natal, ele conta com o apoio da população, Zé Pedro? Diógenes, eu sei que constrange a gente e às vezes a população, e a gente não quer afetar porque ela é nosso principal aliado. Porque naquele caso do Midway, por exemplo, ali tem um hospital geral perto, e aquele nó que foi dado naquela ocasião prejudicou não só quem estava passando por ali, mas pessoas que estavam precisando de socorro médico. Foi um negócio grave. Mas as ambulâncias lá a gente deixou todas passadas. Como se ninguém passava. Não, mas chegou a passar várias ambulâncias. Preso naquele trânsito ali. Mas deixa eu só lhe dizer, Diógenes, na verdade, nós não gostamos de fazer esse tipo de coisa. O problema é que as autoridades, em vez de resolver um problema, que eu não estou, o Citopar não está reivindicando novas possibilidades, é a lei que já está aprovada. Assim, se as autoridades, tanto o poder público como o Ministério Público, resolvesse aplicar e, de fato, a lei não deixasse que o Seturne mande na cidade, porque é impressionante. O Seturne, só para você ter uma ideia, deixou de vender os passos dos alternativos desde o dia 20 de dezembro. Ninguém faz nada. Assim, é uma coisa que a gente fica perguntando: que força é essa? Que ministério é esse que ninguém enfrenta? Assim, mas deixa eu lhe perguntar uma coisa. Me explique para a gente, claro, até para mim, como é que funciona? Parte dos alternativos já estão com o Seturne. Ontem o prefeito Carlos Eduardo fazia a conta de 180, se eu não me engano, permissionários, e dos quais uma boa parcela aí estaria já trabalhando com o Seturne, inclusive com a bilhetagem única. Como é que isso funciona? Não é bilhetagem única. É bom que o pessoal saiba que isso não é bilhetagem única. E aí, quando o Carlos Eduardo, se ele reconhece que tem parte com os alternativos, ele reconhece que ele não está cumprindo a lei. Não, o próprio Seturne, uma vez aqui, numa entrevista aqui... não é o prefeito. Ontem ele fez essa menção. E, anteriormente, o sindicato das empresas... para o pessoal que está em casa fez uma referência a isso. Nós somos 177 alternativos. Certo. Quando a gente ocupou a prefeitura, nós éramos 85 alternativos. Desses 85, tinha 11 arrendados para o Seturne. 6 que veio da administração Micarla e 5 que começou na administração Carlos Eduardo. Só eram 11. Aí, na ocupação da prefeitura, isso era um ponto de pauta. E ali o prefeito disse: converse com a secretária Alexina, que era para estancar, que não tinha cabimento, que a gente tem uma lei. É um registro. Nós temos um registro e alguém está mudando esse registro, desobedecendo a lei. Pois bem, tudo que a gente avançava na Câmara para aprovar a lei da comercialização e a lei da unificação, Alexina afrouxava as portas, descumprindo a lei, para que esse pessoal fosse para o setor. Não oprimia aqui para eles ir lá. Hoje são 40 lá. Essa é a verdade. Agora, eles estão de que forma? Trabalhando arrendado. Eles trabalham arrendado, o Seturne paga R$11 mil e eles andam na hora e no dia que o Seturne acha que tem que andar. Rapidinho,
nosso tempo já acabou, 30 segundos, é só para saber. O Citopar, através de um de seus dirigentes, chegou a fazer ameaças à secretária Alexina? Não, a Alexina quer dar uma... Inclusive, prestou queixa na delegacia. Mas é porque ela queria... Quando uma pessoa diz algo, o que ele está dizendo você já está ouvindo. Você tem que interpretar o que está por trás. Mas ameaçou, não? Não ameaçou. A gente enviou um ofício, não foi carta, foi um ofício para 4 instituições, incluindo o Ministério Público, dizendo que se a Alexina desobedecesse a lei, mais uma vez, nós ia reagir, arriscando a nossa própria vida. Hoje, por exemplo, nós estava lá. Se a polícia vem e vai tentar tirar os nossos carros, vai ter uma reação. É isso que a gente está dizendo. Não foi ameaça a Alexina. Obrigado, queria agradecer Zé Pedro, Citopar, aqui, a sua presença no nosso programa. Obrigado pela oportunidade. A Reina Acontece vai ficando por aqui. Assista a reprise logo mais no Portal no Minuto. Eu vou ficando por aqui. Obrigado pela audiência. E amanhã estaremos de volta. Vocês vão ficar agora com o Robson Carvalho no Boa Tarde, Cidadão.